Eu chamo-me Ed Wilson Valério, mas sou conhecido muito por Edu, popularmente Edu. Eu sou nascido em Jaboticabal a 12 de março de 1957. Faz um bom tempo já. Estou com 64 anos de idade. A filiação, meu pai, maestro Edu Virgis Valério, minha mãe, professora e maestrina, Maria Aparecida Mendes Valério. Meu pai sempre foi funcionário público e foi maestro, regeu muito tempo a nossa querida corporação musical Gomes e Puccini, que é campeã estadual de bandas civis do estado de São Paulo. E a minha mãe era professora de música, maestrina, soprano lírico também, formou-se no Conservatório Carlos Gomes de Campinas, na PUC de Campinas, e foi a primeira a fundar um conservatório registrado aqui em Jaboticabal, no final da década de 60, registrado no MEC, Ministério da Educação e Cultura, e no Departamento de Fiscalização Artística do Estado de São Paulo. Os dois sempre atuaram na área musical, na área da música, né? Dedicaram suas vidas à música e com toda certeza elevaram o nome de Jaboticabal, também chamada Cidade da Música, Atenas Paulista, Cidade das Rosas. O meu pai foi nascido aqui em Jaboticabal, de origem italiana. Meus avós, bisavós, né? Nascido e criado aqui em Jaboticabal, esteve um ano fora em Dois Córregos, na cidade de Dois Córregos, que é a cidade da minha mãe, da minha família por parte de mãe, né? Ele teve um ano onde ele fundou a Corporação de Dois Córregos, Corporação Musical de Dois Córregos, foi o primeiro maestro e ele que fundou essa corporação, né? E depois ele teve um ano na cidade de Bauru, onde ele tocou na orquestra Marajoara, que na época era uma das melhores do Brasil. Ele era trompetista também, né? E em Bauru também, por coincidência, tinha o conservatório Maestro Oscar Mendes, que era do meu tio, que é a minha família, tanto por parte de pai e mãe, são todos ligados à música. Eu tenho os parentes aqui também em Jaboticabal, que exercendo outras profissões, advocacia, medicina, mas todos tocam, aprenderam algum instrumento e são formados também em música e tal. A minha mãe é nascida na cidade de Dois Córregos, essa cidade que eu citei, né? E ela desde muito jovem já começou os estudos de piano com o próprio meu avô, que meu avô era flautista, pianista, tinha uma cultura, um conhecimento extraordinário de cultura em aspectos gerais, falava acho que 4 ou 5 línguas correntemente e tal, né? E foi incentivada, assim como os irmãos delas, todos também tocando algum instrumento, alguma coisa. Ela chegou a tocar no Cine, acho que é Cine São Pedro, Cine São Pedro, Dom Pedro, da cidade de Dois Córregos, na época que o cinema mudo, e ela ficava tocando. Meu avô também tocou, meu tio também tocou lá, que é o maestro Oscar Mendes, já falecido também. E ela, pequenininha, era novinha, com 12, 13 anos já tocava. Eles se encontraram aqui em Jaboticabal, que veio para cá morar aqui em Jaboticabal, meu tio Norival Mendes. E ela tinha perdido o pai e a mãe e tal. Meu tio falou, vamos para Jaboticabal, é uma cidade maior do que Dois Córregos, né? E aí, com meu pai também na área de música, ele passava sempre em frente à casa dela, conversava e, sabe, eles foram se apaixonando. Tanto é que tem uma composição do meu pai que chama Linda Morena, que ele fez para ela, tal, né? A nossa família, por ser ligada à música, e já vem também de antecedentes nossos, tal, né? Sempre foi ligada. Eu lembro que quando criança, às vezes após o jantar, a minha mãe sentava no piano, tocava,
cantava, às vezes trechos de óperas até, sabe? E meu pai com o trompete, tocando junto. Às vezes vinha vizinho, amigos lá. Eu lembro também do Etevaldo Melo Siqueira, foi este jornalista da Folha de São Paulo, um grande violinista também. Quando morava aqui, ele ia lá também, tocava. Então eu nasci no meio disso e comecei a me envolver. E com 6 anos eu já estava começando a tocar umas notinhas no piano. Não tenho irmãos, sou filho único. Eu era para ter uma irmãzinha, mas Deus preferiu que ficasse como um anjinho no céu. Bom, eu comecei cedo, né? Eu comecei praticamente com 6 anos de idade, né? E foi indo tal. E às vezes, minha mãe queria que eu estudava mais, mas eu queria depois um pouquinho mais com idade, queria sair para jogar bola, queria não sei o quê, né? E depois eu comecei a pegar mais gosto quando eu percebi que eu escutava uma música e conseguia tocar. E ela falava, olha, você vai aprender das duas formas. Para você ser um bom músico profissional. Você vai tocar, você vai pôr a partitura ali e você vai tocar. E você agradeça a Deus com esse dom que você tem, do ouvido, que você escuta e depois reproduz a música e tal, né? Então eu comecei, assim, fui passando a minha fase de criança para pré-juventude, né? Aprendendo, estudando música e tal, né? Aí me formei em piano clássico e tal. Depois fiz alguns cursos de aperfeiçoamento em São Paulo, né? E curso de regência também pela Secretaria da Educação, também em São Paulo. Depois, em Campos de Jordão, na década de 80, também fiz um curso no Festival de Inverno, que eles falam, né? E tive a honra e o prazer de reger a Orquestra Sinfônica Jovem Brasileira, tal, que até hoje me orgulha muito também. E falando em regência, o ano de 2019 eu tive a honra também muito grande, que me emocionou, de reger a nossa corporação musical Gomes e Puccini, de Jaboticabal, a qual meu pai por anos e anos também foi maestro. E por coincidência eu regi uma composição do meu pai, que era em homenagem a meu tio, Dr. Gêner Valério, o tio Geninho, que é conhecido aqui na cidade como o tio Geninho. E também já regi várias corporações, corais aqui em cidades circunvizinhas e essas coisas. Desde criança eu fui me envolvendo com a música. Você vai envolvendo, a música começa a virar um vício na vida da pessoa, né? Fui me envolvendo e quis ser profissional. É uma profissão difícil, é que eu falo, de 100 que estão aprendendo, meia dúzia que vão sair, que vão aflorar, que vão seguir uma carreira, tal, que é uma profissão muito, muito difícil, tal, né? E digo difícil em todos os aspectos quase também, difícil para estudar, sabe? É difícil para estudar. Hoje também é difícil para a pessoa ter um instrumento de qualidade. A maior parte são todos importados, americano, alemão, sabe? Japonês. Então é difícil e a gente não precisa ser mais assim. Gostaria, né, que fosse uma coisa mais simples da pessoa poder obter um instrumento ou alguma coisa assim, né? E já tive também a honra de tocar, de fazer a abertura para o Internacional Conjunto W, para o The Platers também. E já acompanhei vários artistas nacionais, tudo pessoal da Jovem Guarda, assim que da minha época também. E outros artistas aí, artistas italianos também, já tive o prazer e tal, né? E a música vai envolvendo e deixa a gente envolto nisso aí, então.
Olha, era coordenado porque a minha mãe, ela pegava no pé e fazia, meu pai também. Eles eram muito bons, carinhosos, mas era assim, era dividido. O horário de estudar, esse horário. Vamos supor, tinha ginásio, não sei o quê, era aquele horário. Horário do piano, né? Depois, aí falar, agora você já fez a obrigação, agora é a devoção, né? Então aí eu tava livre e tal. E sempre coordenou e sempre deu certo e eu os agradeço por isso. O famoso Estadão, Instituto de Educação Aurélio Arrobas Martins, né? Foi lá. São Luís também, já estudei em São Luís, técnico em contabilidade, educação artística, né? Então, é tudo mais aqui por Jaboticabal que fui ficando e fui fazendo. E fiz o conservatório aqui também, que era registrado e tal, né? E depois, como eu disse, já fiz aperfeiçoamento com professores, escolas fiz em São Paulo, né? E a regência também, então, né? E a regência eu fui pegando o que eu via meu pai, eu vi os grandes maestros aqui regerem. A gente falava um gênio, o maestro Frederico Grossi, que foi maestro da nossa corporação Gomes e Puccini. Vi o primo Brajola, que por sinal também era meu tio-avô. Vi meu pai e outros que passaram, né? Então a gente ia tirando um pouco de cada um e eles regem mais no estilo italiano, né? Então eu peguei um pouco, às vezes eu misturo um pouco com o estilo francês, tal, dependendo da música. Se é uma música mais vibrante, eu fico mais aberto aqui para chamar, sabe, a orquestra ou a corporação, né? Como é uma música mais, então você já vai usar o outro estilo e tal, né? Então, olha, da minha família, como eu disse, cada um tem uma profissão hoje e tal, mas todos são músicos, né? Igual eu citei, o meu tio também, tio-avô foi maestro. Eu tive, só na corporação musical Gomes e Puccini, eu tive o meu tio Segundinho Brajola, a gente falava Segundinho, que ele era menorzinho, e tocava lá. Meu tio Nelson Valério também, foi muito conhecido aqui na cidade, ele foi barbeiro. Ele era uma pessoa que tinha uma alma e um coração fantástico. Ele cortava cabelo de músico, sabia que ganhava menos, tudo, ele nunca cobrou nada, sabe? Era uma pessoa fantástica. E ele era também o humorista da família, nas festas, nas reuniões, ele sempre tinha as piadinhas dele, as coisinhas dele, as gracinhas dele e tal, né? O meu tio Geninho, também foi um dos melhores bombardinistas daqui de Jaboticabal. Tocava bombardino, tocava trombone, né? E tocou um tempo também trompete e tal, né? Tem um primo Flávio, que tocou no conjunto, Flávio Valério, que é advogado, tocou no conjunto Os Bolsistas também, sabe? E todos, as minhas primas todas aqui, tal, a Maria Rejane, que médica, a Maura também, todas, a Maura está em Bauru, tá? E a Mara está aqui também, todas são formadas em piano. Tem meu primo Júnior, que é o Gender Júnior, também toca um pouco de violão, um pouco de bateria. Por parte de mãe também tem minha prima Sandra, casada com o Dr. Ibomar, também formada em piano, né? Tenho outros primos para fora de Jaboticabal, também, que todos tocam alguma coisa, tocam um instrumento. Tenho meu primo que morando em São Paulo hoje, Juvenal Ladeira Mendes, também, que foi um grande pianista também, e assumiu também por alguns anos a direção do Conservatório Maestro Oscar Mendes em Bauru, né? Então você vê que todos têm uma coisa, mas está tudo ligado à música e tal, né? Os meus filhos, eles aprenderam, não são formados, mas eles têm um certo conhecimento e tal, né? O Edu, que é o mais velho, ele toca um teclado um pouco, ele mais harmoniza, né? Porque essa maneira de conjunto e tal, né? Não é igual a gente toca um piano clássico, coisa e tal, né? Ele mais harmoniza mais tal, né? E o outro, que é o Edu está com 36 anos, e o outro, o Ed William, com 34 anos, ele
toca um pouco de bateria, que ele aprendeu um pouco de bateria, um pouco de percussão eletrônica, essas coisas assim, tal, né? Meus avós tocavam, até meu avô, Domingos Valério, né? Tocou na corporação Gomes e Puccini, tocou o baixo, sabe? Tocou baixo, então vem dos avós, depois meus pais e a minha geração. E agora eles tocam assim, tal, tocaram comigo em conjuntos e coisas, tal, né? Mas seguiram carreira, o Eduzinho formando em Direito agora, tal, né? E eles têm curso de computação, de não sei o que também, tal, né? Então cada um tá. Mas eu venho continuando, venho mantendo a tradição. Os instrumentos que eu toco é o piano, que eu falo instrumento mater. Mater porque ele fica aberto na sua frente e dali você vê nota de contrabaixo, nota de harmonia, quer dizer, o acompanhamento, nota de melodia, ele abre um leque na sua frente e tal, né? Então eu toco, em conjunto eu toco geralmente teclado eletrônico, sintetizador, essas coisas assim, tal, né? E tem o conhecimento da escala de todos os instrumentos, porque para você reger você tem a grade aqui que vem a partitura de todos os instrumentos. Então você tem que saber conhecer a escala daquele instrumento, a afinação, né? E o conhecimento eu tenho, mas aí faltaria, vamos supor, para o sujeito tocar um saxofone, um trompete, ele ia ter que ter a habilidade do estudo e tal para tocar. Agora para reger, não, eu tenho o conhecimento de todos os instrumentos, tal. Mas é o piano porque já veio por causa da minha mãe, veio. Aqui eu participei, acho que de três bandas. Foi a primeira Musical 5 que nós formamos, um grupo de amigos do ginásio do estado ali e tal, né? Nós nos reunimos, todos gostavam de música e tal, né? E foi na década de final de 72 para 73. E foi para nós foi um desafio porque ninguém estava acostumado a tocar. Foi um aprendizado ali. Ali nós começamos a aprender a tocar, né? Tocar em conjunto, que é diferente de pegar, sentar e tocar um clássico, uma coisa e tal, né? E a gente foi se dedicando, tivemos um certo nome, o Musical 5. Depois desse mesmo Musical 5, nós acrescemos, na época, um trompete, um saxofone, né? E percussão. E mudou o nome para Musical Show, que foi até os anos 80. Isso. Depois eu toquei no Copacabana Som, que era um conjunto aqui da época, era um conjunto bem popular. Era o conjunto assim, que a música saía na televisão, na novela, no dia seguinte já estava tocando, sabe? Era um conjunto assim que não tinha aquela frescura de lá eu não toco, aqui eu não toco, não sei o que. Se tinha a quermesse Nossa Senhora da Aparecida, nós estávamos tocando. Se tinha a quermesse do São Benedito, da igreja, nós estávamos tocando. Se era quermesse não sei do que, se era festa daquilo, a gente estava. E a gente tinha um carinho muito grande do público, sabe? A gente interagia muito com o público. E a gente era muito querido nesse conjunto aqui na cidade. O Vavá também tocou, o Newton Lupe, que é um grande trompetista também, né? Então, o Newton é irmão do Vavá também que tocou, né? Então, eu cheguei a pegar uma parte com eles no conjunto. Depois, eles foram para a Orquestra Sul-América, que nós temos uma grande orquestra aqui em Jabuticabal, né? E eu creio que deve ser uma das poucas e únicas e sobrevivendo no Brasil. Tem do maestro Arley Mazuia, que é um grande amigo também, né? Aqui e tal, né? E é a minha participação em conjunto, e é isso. E depois teve alguns grupos esporádicos que chamavam para tocar num festival. Uma vez nós formamos o grupo Calhambeque. Foi uma festa na Vivenda, era uma casa noturna mais chique da cidade aqui na época. Então aí foi uma mistura dos conjuntos, foram os bolsistas, o Copacabana e o meu conjunto. Nós misturamos os músicos, tal. Às vezes uma música eu tocava teclado, na outra era o
tecladista dos Bolsistas, o baterista do Copacabana, o baterista não sei de quem. Nós fizemos para fazer uma noite especial, chama o Grupo Calhambeque, e nós fizemos uma noite nos anos 60. Isso foi, acho que bem no começo dos anos 80, se eu não estou enganado, se a minha memória não falha. Energia Sinfônica Jovem Brasileira, várias corporações aqui por voltas de cidade, alguns corais e mais isso aí e tal, né? E também hoje em dia eu estou me apresentando, tocando sozinho também. Eu tenho o meu grupo, que por questões hoje em dia de dificuldades de viagem, hoje em dia é difícil para clubes, eles seguram um gasto, né? Então fui reduzindo o conjunto, que eu tinha um conjunto grande, que tinha um corpo de balé, tudo mais, tal. E eu gosto, porque eu gosto de sentir um conjunto grande, com 3, 4 metais, percussão e tal. Só que financeiramente, aí depois ninguém ganha tal mais. Então eu estou com um conjunto que chama Musical Show Classic, que são 3 pessoas. Que eu nos teclados, usando bateria eletrônica, baixo, mão esquerda, coisas assim e tal. E a minha nora também canta, minha nora Arlete canta. E o Luiz Carlos Angelotti, que é o outro que canta e tal, né? Então nós tocamos mais o quê? Jantar dançante, um baile para casais, um baile à volta dos anos 60, 70, então é a nossa praia ali. E às vezes quando os empresários pedem, falam, olha, nós vamos fazer um show em praça pública, que é aniversário de tal cidade, vai o equipamento desse, equipamento não sei do que, não sei quantas de iluminação. Aí eu já ligo para amigos meus, que são músicos gabaritados e tal, né? Aí eu já contrato para acoplar junto com a gente para poder fazer. E tô tocando também, igual eu te disse, tô tocando sozinho piano em grandes hotéis, restaurantes, né? E tô com um repertório que eu tô tocando, eu toco um pouquinho de clássico, depois eu toco temas de filme, bossa nova, jazz e alguns pedidos que na hora vem a gente dá uma improvisada lá e leva também. Olha, são várias histórias que eu tenho, né? São acho que 48 ou 49 anos que eu estou exercendo como músico profissional, com carteira e tudo mais. Eu numa outra entrevista, eu contei uma história que aconteceu com a minha pessoa. Nós fomos tocar um jantar que foi de uma entidade e tal, de nome, num clube também, de uma alta classe. E nesse jantar antes ia ter umas palestras que iam falar sobre a paz no mundo e não sei o quê. E tinha pessoas de outros países também. E eu estava no camarim esperando para a gente no palco e tal. E no camarim eu escutava tudo que eles ficavam falando e tal, né? Aí o pessoal do conjunto, para brincar comigo, falou: maestro, estou te chamando no palco, né? Era um árabe que ia falar, e ele tinha um tradutor, mas o tradutor dele só sabia falar um boa noite, uma coisa assim, então, papapá, né? Aí inventaram que eu falava árabe. E eu saí, conforme eu entro no palco, todo mundo aplaudindo, falei, mas o que é isso, tal, né? E o apresentador falou: então aqui está o nosso maestro que vai traduzir. Eu falei: meu Deus, eu vou traduzir o quê, tal? Não sei uma palavra, tal, né? E ele começou a falar, como eu já sabia o que todos os outros tinham falado, que era o mesmo tema sobre a paz, então, para quebrar o galho lá, aí eu fui falando, cumprimentando, não sei o que, saudando as autoridades presentes, não sei o que, tal, né? E descerrei um pouco de umas coisas que eu improvisei e falei e tal,
Olhei, ele terminou, eu falei, então ele despede vocês, tal, desejando a paz no mundo, não sei o quê, tá. E pronto, conforme eu saí. Pessoal, não sabia que você falava árabe e tal, né? Me deu uma vontade de falar, nem eu sabia também e tal, né? Então, eu achei isso aqui uma peripécia, mano, sabe? Me pegaram de jeito nessa daí, eu falei, já entrei na chuva, vou me molhar, então vou entrar na festa também. E depois disso aí teve a nossa apresentação, que foi servido no jantar, né? E tocamos ali. Eu achei um fato interessante. Logicamente que hoje em dia eu não faria mais isso tal, né? De jeito nenhum tal, né? Porque hoje todo mundo, o sujeito vai lá, traduz, vê isso aqui, fala que, né? Ele tá falando A, B, ele tá falando C, D do outro lado lá. Não é inusitado, é uma situação que deixou emocionado demais. Só de falar eu me emociono, né? Porque eu já havia regido várias corporações musicais, orquestras, corais, e não tinha regido a nossa Gomes de Puccini, né? E coincidiu no concerto de gala que foi lá no anfiteatro da Unesp, em 2019, fui convidado. Outro ano, eu já tinha sido convidado, mas eu não sei porquê, eu não pude ir ensaiar com eles, não sei o que estava acontecendo. E eu falei, então deixa tal, né? E coincidiu de eu ir, é que eu digo, que me faltava isso no currículo, sabe? Isso eu primava por isso e quis, era um sonho que eu tinha, sabe? Tanto é que me emocionou. Enquanto eu regia, caiu lágrimas, sabe? Porque a hora que eu subi naquele palco, eu via a minha... Eu falo a minha Gomes de Puccini, é porque me traz recordações desde a infância de ver a banda tocar, o meu pai reger, os amigos do meu pai, depois os meus amigos, hoje todos são meus amigos, todos são queridos amigos lá dentro e tal, né? Então me emocionou na hora que eu subi no palco assim, antes de iniciar, parece que voltou na minha cabeça, parece que estava lá o pessoal que já tocou, que hoje estão tocando no céu. E eu olhava lá e falava, essa é minha Gomes de Puccini, sabe? Então me deixou muito emocionado e marcante. Nem tanto foi a Sinfônica Jovem Brasileira igual, porque para mim é uma honra isso, uma coisa, né? Mas a nossa bandinha, isso assim que me deixou muito emocionado, né? E também falando, como é uma retrospectiva de vida e vai ficar para a história aqui na cidade, eu tive a honra de ganhar a medalha de ouro do governador Dr. Abreu Sodré no Teatro Municipal de São Paulo, né? E acho que há 45 anos, E o ano passado, retrasado, eu tive a honra, a convite de uma amiga que também é pianista, me convidou para que eu fosse lá assistir a estreia de uma ópera lá tal, né? E depois levaram numa casa Hall of Jazz, uma casa só de jazz e coisa e tal, e também fui convidado para tocar. Aí toquei também piano e tal, fiz uma apresentação e assisti um show de grandes artistas, inclusive tinha artista internacional, que foi um baixo, piano e bateria e uma cantora com estilo Ella Fitzgerald, sabe? Gosto assim muito, eu gostei muito e tal, né?
E isso aí. Eu já venho com isso aqui na cabeça há alguns anos, mas eu quero colocar em prática agora, né? Porque já faz tantos anos, depois eu vou ter 100 anos, eu vou estar com esse projeto aqui e não vou fazer tal, né? Esse projeto chama assim, Um Piano para Todos. Porque o piano é um instrumento, é um pouco caro de se comprar, de ter. Tem pessoas que, vocês não acreditam, mas tem pessoas que nunca viram um piano de perto, sabe? Eu falo isso porque eu toquei há alguns anos uma clínica de dependentes químicos, que eu falei, eu vou fazer uma apresentação para eles, tal, né? Então, fui lá, tal, marcaram um dia, teve amigos que ajudaram, colaboraram, levaram salgadinhos, refrigerantes, tudo, tal. E eu comecei a tocar, era um silêncio, porque eu não esperava, porque são jovens, tal, viciado nisso, naquilo, aquela coisa toda. Parecia uma sala de concerto, silêncio. Toquei o primeiro número, aí começaram a aplaudir, porque eu fiz uma coisa assim, um repertório variado, tal, né? Toquei do clássico, popular, toquei músicas conhecidas, tal, né? E teve música que eu toquei que eu olhava assim, eu via aqueles chorando, sabe? Depois eu terminei uma música, ela levantou, um veio abraçar. E ele falou, posso olhar aqui de perto? Eu falei, claro. Eu falei, se alguém mais quiser, pode vir aqui perto, tal. E eles vieram, ficaram em volta, eu tocando, eles em volta ali atrás, sentados lá, tal, né? E aquilo lá me emocionou muito. Eu falei, poxa vida, depois eles foram confessando, que a gente foi conversando, na hora que eu nunca tinha visto de perto tocar, sabe? Eu falei, eu não sabia esse som, tal, né? Eu falei, veja, coitado, às vezes a pessoa não tem a chance na vida, a possibilidade de ver. Então esse meu projeto aqui, Um Piano para Todos, é eu levar na periferia da cidade, no meio, na rua de uma vila retirada lá, que, sem condições, colocar um piano, contar a história do surgimento, como é que surgiu o piano, né, quem que inventou, em que século foi inventado, né? Que o piano é o sucessor do cravo. O cravo é o instrumento que tem som metálico, mais metálico, tá, usado muito por Johann Sebastian Bach. E tocar para eles ali, fazer todo mundo sentar em volta, tal. Na outra semana eu vou em outro bairro da cidade, em periferia, tocar, mostrar, falar, deixar eles chegarem perto do piano, pôr a mão no piano, ver como é que é, né? E passando durante o ano e passando nos bairros, na periferia, nas escolas públicas, municipais, estaduais, nessas clínicas independentes, que é, para ele, isso aí é ele se sente de ver alguém lá tentar fazer alguma coisa, tal, né? É uma injeção de ânimo também para eles, né? Então é esse o projeto que eu quero fazer ainda na minha vida, tal, né? 2020 foi um ano difícil e esse também está sendo dificílimo, porque todas as nossas apresentações, coisas foram tudo canceladas, né? E o ano passado, eu acho que eu toquei 3 vezes, fiz uma live, uma live pela paz do mundo, que foi no dia 21 de abril. Depois fiz outra live no aniversário da cidade. A primeira eu fiz sozinho só, a segunda eu fiz sozinho e levei os outros 2 integrantes do meu conjunto, que é a Arlete e o Luiz Carlos Angelotti, e convidei um afilhado meu musical, que é o Maicon, também para se apresentar cantando. E depois a terceira também foi do projeto Aldir Blanc, e eu fiz sozinho. E no final do ano, que estava um pouco mais liberado, a pandemia estava um pouco mais controlada, toquei 2 vezes aqui em Jaboticabal, no restaurante da Mascani. E depois toquei uma vez em janeiro. E eu já estava com contrato para todas as sexta-feiras, não sei, parece que ia ser durante esse ano,
toda sexta-feira me apresentar. E foi tudo cancelado. E é difícil para nós músicos, né? Porque nós temos família, né? Eu falo, nós também comemos, nós bebemos também, tal, né? Então é muito difícil, tal, né? Então tá sendo uma luta muito grande pra gente, tal, né? Eu só peço a Deus aqui, tal, peço encarecidamente para que amenize ou acabe com essa pandemia no mundo, tal. Fora o sofrimento que nós estamos passando, perdendo amigos, conhecidos, e cada dia você vai ficando mais abismado. Você assiste um jornal, você fala, meu Deus do céu, como é que pode isso? Quando que vai parar isso aí e tal, né? E às vezes eu fico meio nervoso, tal, vou tocar alguma coisa que acalmo. Eu gosto de escutar música clássica, gosto de escutar grandes orquestras, gosto de escutar jazz, gosto muito dessas bandas musicais, tipo Fuzileiros Navais, banda do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro e essas outras e tal, né? Então, às vezes, pra mim, sumi um pouco do... Sabe? Então, eu fico escutando música. Às vezes assisto vídeo de filme com a vida de grandes gênios da música, como Beethoven, Tchaikovsky, Liszt, Bach, Chopin, né? E tudo é um aprendizado. Na vida tudo é um aprendizado. A gente às vezes pensa que sabe alguma coisa, depois você vê um outro fazendo, você fala, eu não sei e tal. Então cada dia que passa eu aprendo. Às vezes algum amigo meu que tem um conhecimento menor que o meu na música, ele passa alguma coisa que eu aproveito, sabe? Então não existe o lá em cima e nem aqui embaixo. Cada um é um estilo, é uma forma. E cada dia que passa nós vamos aprendendo. Não só na música, como na própria vida. Tudo vai depender de terminar essa pandemia, essa coisa, porque nós fomos os primeiros a ser cortados e seremos os últimos. Porque você não vai tocar num salão lá com 500, 600 pessoas e tal, né? Então vai ser os últimos a ser liberado. A expectativa é que os poderes públicos, né, deem valor a quem tem, sabe? Reconheçam, façam alguma coisa também, sabe? Porque cultura é a base de uma nação. Uma nação culta é outra história. O nível de vida da nação, porque a pessoa tendo cultura, ela vai ter um nível de todos os aspectos, social, financeiro, melhor, né? Eu peço aos poderes públicos aí que olhem mais aqui, principalmente para Jaboticabal, na minha terra. Olhe mais e tente fazer alguma coisa. Olha, foi um prazer recebê-los aqui em casa. Adorei vocês, sabe? Muito simpáticos, muito agradáveis. E fiquei feliz por poder passar um pouco da minha história, e por aí dá para perceber minha forma de ser, então, né? Como vocês disseram, isso vai ficar para posteridade, né? Vai ficar no museu. E é isso aí. E para quem estiver me vendo no futuro, ó, uma mensagem que vocês querem que eu deixe para os músicos que estão iniciando carreira ou alguma coisa. Olha, é uma profissão muito difícil. Tem que ter muita luta, muita dedicação, muita batalha, senão não se chega a nada. Não se chega a nada. Na música, eu falo, é igual um jogador de futebol. E para quem toca primeiro, ele tem que tocar quase que diariamente, senão ele vai perdendo a técnica. É a mesma coisa, o jogador, se ele não treina, chega no dia do jogo, não sai. Então, se você não estudar diariamente, fazer escalas, né? Numa apresentação tua, o pensamento vai, mas o dedo não chega na nota, tal, né? E peço para esses principiantes, peguem com afinco, peguem com vontade, leve a sério, né? E que Santa Cecília, protetora dos músicos, os abençoe também.